Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a recente votação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, onde a maioria foi contrária à manutenção de acordos coletivos após o vencimento dos mesmos. O sócio-diretor da Pantalica Partners, Salvatore Milanese, comentando sobre fusões e aquisições de pequenas e médias empresas. O economista Otto Nogami, comentando sobre o PIB no primeiro trimestre de 2022. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o presidente do Sind Saúde ABC, Almir Mizito. Fique conosco. O PIB, Produto Interno Bruto, referente ao primeiro trimestre do ano de 2022, veio um pouco abaixo daquilo que o mercado estimava. A estimação do mercado era de um crescimento de 1,5% e o IBGE acabou registrando uma alta de apenas 1%. Por que apenas 1%? Ora, porque a expectativa do mercado no final do ano de 2021 era de um crescimento um pouco mais robusto ao longo desse ano de 2022. Tanto é que vários empresários estavam realizando investimentos justamente contemplando essa perspectiva de crescimento da nossa economia. Entretanto, ao debruçarmos em torno desses dados divulgados pelo IBGE referente ao primeiro trimestre, nós observamos alguns detalhes interessantes. O primeiro detalhe interessante diz respeito à formação bruta de capital fixo, também conhecido como investimentos. Houve uma queda de 3,5% no primeiro trimestre, comparativamente ao último trimestre do ano de 2021. Esse número, ele preocupa bastante. Por quê? Porque nós sabemos que o investimento ele é fundamental para o processo de crescimento de uma economia. À medida que nós necessitamos crescer de maneira robusta, coisa que não acontece há vários anos, então esse resultado de queda de 3,5% preocupa. Por quê? Porque realmente isso sinaliza dificuldades na atividade econômica nos próximos anos. Um detalhe interessante também que chama a atenção é o crescimento das exportações. E aí nós observamos que as commodities ou as matérias-primas brutas exportadas pelo Brasil foram fundamentais para que nós tivéssemos esse nível de crescimento. A análise do PIB, vista pela ótica dos setores, mostra o setor agropecuário apresentando uma queda e principalmente no acumulado de 4 trimestres, que apresentou uma queda de 4,8%. Entretanto, o que chama atenção é justamente o setor de serviços. Com o término do isolamento social e a dissipação da própria pandemia, isso fez com que as pessoas voltassem a circular, frequentando bares, restaurantes, viajando. E tudo isso, então, acaba contribuindo ou contribuiu de maneira forte para essa performance do PIB. Entretanto, surgem duas grandes preocupações. A primeira diz respeito à taxa de juros. Ora, à medida que a política monetária vem promovendo o aumento da taxa de juros, isso acaba encarecendo o crédito, fazendo com que possa haver um impacto sobre o nível de consumo das famílias. Por outro lado, tem o fenômeno inflação. Inflação que tira o poder de compra das pessoas, que acaba naturalmente afetando também o consumo das famílias. À medida que o governo tem essa dificuldade de controlar esses preços da economia, então tudo isso pode repercutir negativamente sobre a performance do PIB nos próximos trimestres. Então, muita atenção ao longo dos próximos meses. Inflação, taxa de juros, que dependendo do movimento dessas duas componentes, então nós teremos aí uma sinalização do que efetivamente poderá acontecer no nosso país ao longo deste ano. O Supremo Tribunal Federal formou maioria no sentido do fim da ultratividade das convenções coletivas de trabalho. O que isso significa? Até a reforma trabalhista de 2017, o Tribunal Superior do Trabalho havia firmado uma posição, através de súmula inclusive, colocando que as convenções coletivas de trabalho, mesmo ao seu final, depois do seu prazo de vigência, se não houvesse um novo acordo ou uma nova convenção, todas aquelas normas coletivas continuariam em vigor para empresas e para empregados.
Com a reforma trabalhista de 2017, ficou expresso na lei que as convenções e negociações coletivas não teriam mais esse efeito da ultratividade, ou seja, no seu termo final, no seu prazo de vigência, não havendo renovação ou uma nova negociação, encerra aquela norma coletiva e, portanto, se aplicaria apenas à CLT até que uma nova convenção ou um novo acordo coletivo fosse firmado. Essa decisão é bastante importante, o Supremo já tem a maioria no sentido de que realmente acaba a ultratividade das convenções coletivas, porque dá maior segurança jurídica a empregados e empregadores que queriam saber realmente como tratar numa situação em que já decorreu a database e ainda não houve a efetivação de uma nova norma coletiva. Com isso, agora já se sabe, encerrou o prazo de vigência da convenção coletiva, não há nenhuma norma coletiva que vai valer e, portanto, aplica-se só a CLT. Isso é importante ainda destacar, que mesmo nas convenções coletivas haviam normas que facilitavam a negociação, que eram favoráveis a empresas e favoráveis aos trabalhadores também. Mas com isso é apenas a CLT, fica vinculado ao que está na lei ordinária. Nós estamos acompanhando todos os passos do julgamento até o seu trânsito em julgado, vamos mantê-los informados sobre isso, porque o que interessa para o SIMP é uma relação entre capital e trabalho efetiva, formal, harmônica, que é assim que nós vamos ter empresas e trabalhadores com renda, gerando e virando bastante economia. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar com vocês, caros amigos do SIMP, de fusões e aquisições de pequenas e médias empresas. Como vocês têm visto, depois da pandemia tivemos uma retomada importante da economia em 2021, com o PIB brasileiro tendo crescido 4,6%. Para esse ano o PIB crescerá menos, mas temos grandes oportunidades para as pequenas e médias empresas. Entretanto, a esse crescimento do PIB e a situação bem articulada lá fora com a guerra na Ucrânia, se acompanha um crescimento importante também da inflação. Então, custos estão pressionando as margens das pequenas e médias empresas. Por essa razão, caro empresário, estão aumentando as fusões e aquisições de empresas médias ou pequenas que se juntam ou são compradas por investidores. Isso é importantíssimo, porque empresa que se junta reduz custo, tem mais poder de barganha na aquisição de matéria-prima que entra no processo de produção. Não faça que se aventure sozinho em um processo de fusões e aquisição. Contrate advogados e consultores especializados. Não envie sem assinar uma carta de confidencialidade seu material estratégico e extremamente precioso a terceiros que lhe dizem que querem comprar a sua empresa. Se trata de processo muito delicado, que precisa ser organizado desde o início, com informações claras, transparentes, tendo ideia daquilo que efetivamente você quer para vender uma parte ou integralmente a sua empresa. Caro empresário, portanto, não se aventure nesse tipo de processos. Precisa contratar profissionais de mercados, advogados e consultores, organizar dados e informações, decidir o que quer nesse processo, vender uma parte ou integralmente a sua empresa e fazer contato através desses profissionais com investidores que já efetuaram várias transações e que, além de dinheiro, possam trazer para as suas empresas um conhecimento do mercado, abrir portas e oportunidade de desenvolvimento. Se você tiver dúvidas, por favor, me envie um e-mail no smilanese@pantalicas.com.br e até a próxima.
Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Almir Mizito, presidente do sindicato do ABC, área da saúde. É um prazer tê-lo conosco. Doutor Cury, cumprimentar, agradecer aí a oportunidade de estarmos dialogando, falando um pouco da nossa categoria. Falando em categoria, nos conta um pouquinho o que representa o sindicato e quais as áreas de atuação. Doutor Cury, nós representamos todos os trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde. Não vou dizer que todos, né? Uma boa parte desses trabalhadores, cerca de 90% dos trabalhadores da saúde privada e filantrópica da região do Grande ABC são representados por nós. São quantas pessoas? Na área da saúde como um todo, são 47 mil trabalhadores. Para vocês entenderem o tamanho do nosso sindicato na região do ABC, desses 47 mil trabalhadores, mais de 37 mil são representados por nós. Mas você também é presidente da federação, não é? Isso, eu sou presidente da Federação dos Trabalhadores de Seguridade Social do Estado de São Paulo, né? Então, os sindicatos que fazem parte da Seguridade Social, conforme a Constituição Federal, e que entendem que a nossa federação tem uma ótima atuação, esses sindicatos estão na nossa base de representação. Como é que foi a pandemia, o resultado da pandemia, os reflexos que diretamente afetou a área da saúde, né? Foi preponderante para que as pessoas hoje estejam vivas e com saúde. Nos conta um pouquinho dos grandes desafios que vocês passaram. Não, claro, Cury. E além disso, quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar todos os meus colegas de trabalho. Eu que sou técnico em imobilização ortopédica, chamado técnico em gesso, também sou auxiliar de enfermagem. Quero agradecer todos vocês por tudo que vocês fizeram pela nossa sociedade e vocês viram as nossas atuações aí para garantir uma ótima representação para todos vocês. Bom, Cury, foi um desafio imenso, né? No início da pandemia era a reclamação de falta de EPI, falta do fluxo de Covid, que os hospitais ainda não tinham separado, faltava máscara, álcool gel, tudo, e os fornecedores também aproveitando o momento, superfaturando. Eu ligava para as empresas, conversava com as empresas, eles falavam: Mizito, eu estou tentando comprar, mas está difícil o mercado. Uma luva que, como exemplo aqui, custava 40 centavos, estão me vendendo a R$10 um par de luva, então está um absurdo essa situação, né? Então, nós compreendíamos a parte do empregador, mas não poderíamos deixar de atuar de forma veemente, porque nós tínhamos certeza que ia ser uma tragédia se os profissionais não estivessem ali protegidos, né? Então, assim, no início foi um drama total, depois veio o pico, onde nós ficamos, com muito medo, na verdade, né? Mas nós, enquanto sindicato, tivemos que deixar o nosso home office e ir para a porta dos hospitais, começar a fazer um processo de mobilização, porque nós não poderíamos, em hipótese alguma, ver a nossa categoria na frente da guerra ali, no fronte, e nós, enquanto sindicalistas, né, estarmos em casa, ali em home office, protegido. Então, nós tivemos essa atuação preponderante, foi muito difícil, né? Perdemos aí mais de 800 profissionais, isso só de enfermagem, também perdemos profissionais de outras áreas, mas continuamos o trabalho no dia a dia e hoje, né, graças aos heróis da saúde, realmente, né, conseguimos aí, estamos vencendo a pandemia. A indagação começa assim, quando você fala da relação dos problemas. Como é que é a relação do sindicato, dos trabalhadores, que você preside, com o sindicato patronal? É harmônico, é conflituoso, as divergências são resolvidas na mesa de negociação? Como é que é esse convívio?
Curi, nós temos uma relação de muito respeito com o sindicato patronal, né? Hoje nós negociamos com 3 sindicatos, né? 4. O Sindosp, que é o sindicato que representa as empresas, hospitais, clínicas, laboratórios, casas de repouso. O Sindosfil, que representa as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, e temos o Sinange, que representa a medicina de grupo, e o Sindiodonto, né? Aliás, o Sinog, desculpa, que representa a odontologia de grupo. Sempre que nós temos um momento de conflito, né, nós temos a capacidade de sentar, dialogar e construir a forma de resolver. Às vezes precisa do sindicato ter uma reação um pouco mais enérgica, como um processo de mobilização, mas sempre com muita responsabilidade para que os clientes não sejam desassistidos. Mas é uma relação que eu digo para você de muito respeito e diálogo. Quando você fala que você negocia com vários sindicatos patronais, quais são as áreas de atividade que são abrangidas e representadas pelo sindicato e pela federação? Tá. O sindicato, né, nós representamos aí os trabalhadores de hospitais particulares, hospitais filantrópicos, clínicas particulares, trabalhadores de OS e fundações na área da saúde, santas casas, casas de repouso, consultórios odontológicos, inúmeros trabalhadores da área da saúde. Laboratórios são inclusos? Laboratórios também estão inclusos. Ou seja, tem uma massa de representação extremamente significativa. Claro. Quais são os principais desafios de sustentação do sindicato? Porque mudou toda a legislação. Como é que o sindicato está se mantendo e quais são os principais desafios financeiros? Curi, na verdade, assim, eu nasci como sindicalista, fui da base dos sindicatos metalúrgicos do ABC, né, diretor de base, que me orgulha muito ter passado por aquela casa e me considero metalúrgico até hoje, porque uma vez metalúrgico, sempre metalúrgico, costumo sempre dizer isso. Quando teve o fim do imposto sindical, realmente todos os sindicatos tiveram grandes dificuldades. Como eu bem mencionei, como eu nasci na base do metalúrgico, nós já nascemos sendo contra o imposto sindical, mas desde que os trabalhadores pudessem ter autonomia para decidir a forma de sustentação financeira do sindicato. Claro. Então, o que nós tivemos que fazer? Nós partimos para fazer o que nós costumamos fazer no dia a dia, que é de buscar associados, continuar a prestação de serviço, continuar a representatividade. A luta política ela é importante, mas é importante você prestar uma série de serviços na área de formação, de lazer para os trabalhadores, na área jurídica, né? Então, com todo esse trabalho que nós temos na categoria, nós conseguimos manter uma quantidade de sócio em que o sindicato consegue se sustentar. E, pasme, para quem acha que o sindicalismo ia acabar, né? Nós estamos aí prestes a inaugurar a nossa sede própria, né? Com muita dificuldade, mas vamos inaugurar e eu vou lhe convidar também para estar presente. Será um prazer, vamos sim. Quais os principais desafios hoje? Claro que existe um problema de remuneração dos profissionais. Dentro desse pacote geral, quais são os principais desafios na sua visão? Olha, os desafios, é claro que os desafios econômicos sempre vão estar na pauta. Claro. Esse desafio econômico, que inclusive recentemente aprovamos lá no Congresso Nacional o Piso Nacional da Enfermagem, né, que agora estamos na luta pela PEC 11 para que possamos buscar a fonte de custeio para os pequenos municípios, para os entes públicos. Mas nas condições de trabalho, Curi, eu acredito que a sobrecarga, principalmente do ponto de vista da enfermagem, é um desafio, né? Nós precisamos discutir melhor com o setor patronal a jornada de trabalho, o dimensionamento, né? Ou seja, né, não ter mais profissionais cuidando de pacientes além do que é previsto pelos órgãos regulatórios, como os conselhos regionais de enfermagem, né? Então precisamos fazer essa discussão, porque a sobrecarga ela tem sido muito forte, muito pesada, principalmente pós-pandemia. Então precisamos enfrentar esse desafio dessas condições de trabalho, da sobrecarga de trabalho. Na sua visão, se você olhasse para o futuro e você dissesse, eu gostaria que os meus sonhos e desejos se realizassem, quais seriam? Olha, primeiro do ponto de vista
profissional, já que uma vez que nós estamos falando aqui da questão profissional, Sim. né, eu gostaria que os trabalhadores eles fossem tratados com mais dignidade e de uma forma mais democrática, aonde os trabalhadores pudessem ter a sua representação no local de trabalho, discutir no local de trabalho os seus problemas, para que evitasse conflito, tivesse, por exemplo, um local de descanso. Os trabalhadores dos hospitais não têm um local de descanso, né? Os médicos, né, que são nossos colegas de trabalho, eles têm um conforto médico. Os demais profissionais, eles não têm aonde ficar, principalmente quem trabalha à noite. E aí, você janta, vai ficar aonde? Então, eu acho que uma remuneração digna, onde o trabalhador possa dar tranquilidade e sustento para a sua família, e uma condição de trabalho melhor, com menos sobrecarga, e um local onde os trabalhadores pudessem se sentir bem acolhido, seria um grande passo para esse sonho. O sonho para frente. Isso. Como é que o poder público influi nessa relação? O executivo, o legislativo, o judiciário, como é que é essa interface e o que isso pode trazer de bom ou de ruim para a categoria que você representa? Olha, hoje no ABC, infelizmente, nós temos prefeituras que têm uma relação muito difícil, né? Porque são prefeituras que basicamente não recebem o sindicato para discutir as condições de trabalho. Então, esse é um problema. Agora, o legislativo, como nós temos parlamentares do campo trabalhista, a gente consegue ter uma interlocução melhor. A melhor forma que o Poder Executivo, né, e aí eu vou dizer, o Poder Executivo executa, seria montar uma Câmara onde os trabalhadores pudessem estar presentes, pudessem dialogar e pudessem construir as soluções, né, e as alternativas para as condições de trabalho e condições salariais também. Eu acho que seria fundamental o Poder Executivo ouvir a representação dos trabalhadores, o que hoje no ABC, assim, temos poucas prefeituras que têm feito essa interlocução com os trabalhadores. Cito a Prefeitura de Mauá, que agora lançou o Vale Transporte Social, que aproveito para dizer que é uma briga da CUT, um projeto de lei de iniciativa popular, onde os desempregados terão acesso ao Vale Transporte gratuito. Então, é um projeto de lei importantíssimo, né? Eu também sou diretor da CUT São Paulo, né? Estamos lançando, e a Prefeitura de Diadema também, que tem feito um diálogo constante com os trabalhadores. Né? Santo André, agora nós iniciamos uma conversa com o secretário, né, que está indo, acredito, ir por um caminho legal. São Bernardo, infelizmente, não estamos tendo essa interlocução, e São Caetano também não temos essa interlocução, não é por falta de iniciativa do nosso sindicato, né? Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, nós temos poucos trabalhadores, então, mas eu acho que o Poder Executivo poderia ajudar muito se pelo menos ouvisse a representação dos trabalhadores. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e a grande indagação que fica quando você fala da importância da interlocução do Legislativo. Você é pré-candidato à eleição em algum cargo eleitoral? Sou, Curi, sou pré-candidato a deputado estadual, né, com o objetivo de representar os trabalhadores e trabalhadoras de todas as categorias da área da saúde e da Seguridade Social do Estado de São Paulo. Mizito, nós chegamos ao final do nosso tempo. Desejo êxito na batalha pela democracia, porque tudo que nós estamos falando e fazendo só é possível porque estamos no regime democrático. E a democracia tem que ser mantida a qualquer preço. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!